No vídeo de hoje, o meu 2025, que eu posso chamar de o ano da virada. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Hoje, 31 de dezembro, terminando 2025. Não deixarei vocês sem companhia na hora do almoço, seja lá qual for o horário do seu almoço hoje, porque hoje é um dia, né, diferente, hoje a coisa é mais tranquila, né, mais solta, então pode ser que você esteja almoçando às 3 da tarde, às 4 da tarde, nem almoce, enfim. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você que passou esse período com a gente, mais um ano com a gente. Eu já fiz esse agradecimento aqui no canal e vou repeti-lo. Quando começaram a sair aqueles resumos do ano do YouTube para os seus usuários, vários, mas foram muitos mesmo, me procuraram me mandando prints. Olha aqui, Jorge, o seu canal foi o que eu mais assisti no ano. Olha aqui, Jorge, eu assisti 320 vídeos seu no ano. Caramba, olha só. E eu fico tão feliz com isso, cara. E é uma pena que eu não possa retribuir e abraçar todo mundo, porque eu gostaria, mas sinta-se abraçado e saiba que o meu agradecimento por você é profundo, porque essa é a razão de ser desse trabalho, né? Esse trabalho só existe, o canal só tem os números que tem, né? Só me traz o dinheiro que traz, porque esse canal me traz dinheiro, ajuda a pagar as contas em casa, ajuda a colocar comida na mesa, graças a você que está aí no dia a dia. Você que construiu comigo uma relação, não só uma relação inteligente, eu acho que o público desse canal é um público bem inteligente, sensato, público de bom senso, público que sabe debater, sabe discordar. Estou falando do geral, né? Óbvio que existem as exceções, infelizmente, exceções ruins nesse caso. Mas que bom que são exceções, né? A regra é um público muito inteligente e muito honesto. Então, você que está aí do outro lado é muito importante para mim, para o dia a dia. Eu leio os comentários, às vezes eu não consigo responder a todos é impossível. Às vezes tem dias que eu consigo parar, responder um pouquinho, tem dia que eu leio na correria e tenho 500 coisas para fazer, para gravar, para viajar, mas saiba que eu faço cada vídeo pensando em ser, não em te agradar, isso eu não faço, aí nem te desagradar, nem criar polêmica desnecessária. Eu faço vídeo preocupado em ser verdadeiro com você. Então muitas vezes a gente até é cobrado, né? Pô, Jorge, por que você não falou do jogo de ontem? Eu não vi o jogo. Eu não quero fazer uma análise sem profundidade, sem ter visto o jogo, superficial, porque eu acho que você não merece. Esse não é o melhor que eu posso entregar para você. Se de repente tem um assunto muito quente, um jogo muito quente, mas eu não vi esse jogo, e tem um outro assunto que nem é tão quente, mas que eu estou dominando, que eu estou muito mais por dentro para fazer o vídeo, muito mais seguro para fazer o vídeo, eu vou escolher esse caminho. Por respeito a você, às vezes deixando de pensar em audiência, às vezes era melhor você falar do, sei lá, do Cruzeiro e Corinthians, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi um último exemplo aí. Eu não vi o jogo, certamente daria uma grande audiência falar daquela vitória do Corinthians no jogo do Mineirão no dia seguinte, mas eu não vi o jogo. Então, eu não vou trabalhar dessa forma, nunca, e você entendeu isso, e você discorda, e você concorda, mas você entende que aqui eu jogo limpo, eu jogo na bola, cometo meus erros, claro, cometo meus excessos, faço previsões que às vezes não se confirmam, às vezes se confirmam, é do jogo. Vou errar, porque eu sou ser humano, não vou acertar nos 365 vídeos, mas vou fazer com honestidade sempre, não querendo sacanear ninguém, muito menos você. Então, muito obrigado de coração. Eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, respeito aqueles que têm outra crença, mas dentro daquilo que eu acredito, eu desejo que Deus te dê tudo isso que você entrega para mim em dobro nesse ano de 2026. É o que eu desejo do fundo do coração. Esse tipo de vídeo eu gosto, tá? Porque a gente consegue sair do factual, consegue sair ali do dia a dia, das polêmicas, das confusões, das tretas, e pode falar um pouquinho mais de coração aberto. E a ideia desse vídeo é dividir com você um pouco do meu sentimento nesse 31 de dezembro. Eu não tenho dúvida, eu fiz até a brincadeira no início do vídeo, né? O ano da virada, né? O Santista canta, né? Santos, o time da virada. O Vasco também canta, os vascaínos, né? O Vasco é o time da virada. 2025 foi o meu ano de virada. Palmeiras também canta, né? Os palmeirenses cantam, né? O Palmeiras é o time da virada. 2025 foi um ano de viradas, foi uma só não, viradas muito importantes na minha vida.
Eu vou começar falando de um aspecto puramente pessoal, né? Porque quando eu falar da virada profissional, ela tem muito de aspecto pessoal também. Mas esse item que eu vou trazer primeiro, ele é estritamente pessoal, que é sobre a minha saúde. Na virada ali de novembro para dezembro de 2024, eu finalmente tomei a decisão de me cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. Demorei para desenvolver essa consciência e muito disso é graças a Paola, muito dessa minha virada de chave é graças a ela, que foi a minha grande incentivadora. E eu já contei essa história algumas vezes. A Paola conseguiu um contato de um personal, né, de uma academia que ela treinava. Pô, vamos trazer... O Jorge não vai na academia. Então tá bom, então eu vou trazer o cara aqui, né, que é o Leandro. Virou nosso amigo, Leandro, a Thaís, a esposa, a gente frequenta a casa um do outro, virou um irmão. E aí o cara vinha, né? Vinha no meu prédio, ela arrumou um esquema, ó, 2 vezes por semana, tá bom? Não vou forçar muito, 2 vezes você aguenta, né? Terça e quinta, ele vai chegar aqui, você só vai botar a roupa e descer o elevador. Esforço zero. O cara tá aqui. Aí ele vinha, eu ia, treinava uma semana, treinava 2, corria. Aí ficava 1 mês sem treinar. Aí voltava, treinava mais 1 dia, 2 dias, 3 dias, corria. E teve um episódio que foi muito marcante. Num desses dias que ele chegava às 9h30 da manhã, era o horário de 9h30 às 10h30, terças e quintas, eu morava na Vila Mariana ainda. Ele chegou, tocou o interfone, a Paola levantou, a gente estava deitado ainda na cama, estava acordado, mas deitado. Ela levantou, foi se arrumar, foi rapidinho, e estava esperando. E eu tô lá, embaixo das cobertas, fingindo que não estava sabendo de nada, que não estava nem ouvindo que o personal tinha chegado. E ela falou, você não vai? Eu falei, não. Mas por que você não vai? Eu não estou afim de ir, não quero ir. Nesse dia, ela meio que entregou os pontos assim, ela chorou nesse dia. Eu acho que foi uma mistura de decepção e raiva comigo. E esse gesto dela, esse sentimento que eu provoquei nela, ele mexeu comigo, ele me tocou. Então, eu fui arrastado pelo exemplo da Paola. E eu entendi o que ela estava tentando fazer, a missão dela ali. Ela estava mobilizando todos os recursos e forças dela para tentar me salvar. Porque eu estava com 120 quilos nessa época, cheguei a pesar 134 em 2019, que foi o ano que eu me mudei para São Paulo. O segundo semestre de 2018 ele foi muito pesado, porque foi o fim dos canais, né, do projeto antigo, aí aquela indefinição, para onde você vai, vai para São Paulo e o projeto vai ser como? Vai botar a Champions em canal de filme, pô, será que isso vai dar certo? Mandou 200 embora, será que você não vai ser mandado embora daqui a 6 meses também? Foi uma confusão, foi um período difícil, muita ansiedade, mergulho em comida, eu larguei projetos, por exemplo, eu aprendi a dirigir aqui há pouco tempo, aqui em São Paulo, mas nessa época eu estava fazendo autoescola. E eu estava sem cabeça nenhuma, eu ia para a autoescola e minha cabeça pensando na mudança, pensando no fim dos canais, eu larguei, eu parei com tudo, comi igual desesperado, vim para São Paulo com 134 quilos, foi o peso maior que eu atingi. E nessa época, em 2024, eu já estava com 120, eu já estava recuperando. Eu tenho uma história de perdas e ganhos, né? Aumenta o peso, baixa o peso, aumenta o peso, baixa o peso, o famoso efeito sanfona. E em 2024, nesse período aí do personal, né, da Paola chorando de raiva e frustração porque eu não estava me dedicando, eu estava trilhando o caminho para voltar a 2019. Com 120, meu amigo, para engordar mais 10, 12 quilos é um pulo, 2 palitos. E aí minha ficha caiu, graças a ela. Eu fui arrastado pelo exemplo da Paola. Então, na viradinha ali de novembro para dezembro, eu passei a treinar com dedicação. Em dezembro, eu conheci a clínica do Dr. Túlio Coelho, que já tinha feito o tratamento do Vitor Sérgio Rodrigues com um resultado espantoso. Falei, irmão, pô, vou nessa tua dica aí. E aí eu comecei em dezembro, de verdade, um trabalho com academia, com o personal, que ajuda muito na execução, né, no teu ganho de consciência corporal, né, movimentos, etc., na tua evolução, né, ele vai acompanhando. Ele vai mapeando, ele vai montando, é muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer isso, mas quem tem, faça. Tenha um profissional de educação física junto com você. E aí eu comecei. Academia, remédio, tomei a injeçãozinha, já falei várias vezes.
Nutricionista, mudei a minha dieta, meu plano alimentar. Eu tenho um plano alimentar que eu sigo, né? Por exemplo, praticamente todas as manhãs eu como ovo, banana, aveia. Tem dia que eu não estou afim, mas eu preciso seguir o plano. Tem dia que você vai ovo. Tem até algumas opções ali para você trocar, mas tem dia que desce legal, tem dia que você vai meio enjoado desse ovo frito aí, mas vamos, né? Porque é a mesma lógica de quando você está com preguiça de treinar. E a Paola fala muito isso, né? É um compromisso que você assumiu com você. Então, você não precisa esperar estar motivado para colocar sua roupa e ir para a academia. Você precisa ter a consciência de que aquele é um compromisso com você, com o teu futuro, com a tua vida, com as pessoas que estão próximas de você, que você ama e que dependem, precisam da tua presença. A partir do momento em que essa chave vira, não tem tempo ruim. Pode estar chovendo, pode estar caindo granizo, você pode estar cansado, desanimado, dormiu pouco, tem um espaço curto para trabalhar, vai ter que sair direto da academia para o trabalho, tomar um banho desesperado, não importa. Não importa a dificuldade que você vai encontrar, você vai. Isso aconteceu comigo, tá? Então, foi uma virada muito importante. Eu perdi 35 quilos nesse processo, já na metade do ano. Eu baixei um percentual de gordura que beirava os 34% para 12% na última medição, que deve ter um mês e meio, deve ter baixado até um pouco mais agora. E é um momento onde eu pessoalmente estou muito feliz e eu tenho certeza que isso vai trazer ganhos muito importantes para a minha saúde. Isso melhorou muito. Melhorou muito a minha disposição, né? minha resistência a viagens, a carga pesada de trabalho, porque agora eu tô com um corpo mais forte, mais preparado. Né? Reduziu drasticamente o índice de gripes, resfriados, aqueles probleminhas de saúde que obviamente a obesidade ela vai trazendo, ela vai inflamando o teu corpo, ela vai te enfraquecendo, enfraquece o teu sistema imunológico, uma série de coisas. A obesidade ela tem que ser tratada mesmo como doença. Eu tinha e tenho uma doença que eu tenho que tratar, porque a qualquer momento ela pode atingir um novo pico. Então a gente precisa tratar, parar de romantizar, né? Existe uma diferença muito grande entre tratar a obesidade como doença e sem romantização e preconceito. São duas coisas diferentes. A gente não pode discriminar a pessoa que é obesa, mas ao mesmo tempo a gente não pode romantizar e falar, é isso mesmo, aceite-se como é. Eu discordo, porque isso traz prejuízos à sua saúde. E eu jamais vou romantizar, aplaudir qualquer prática que traga prejuízos à saúde de alguém. Então foi uma mudança muito importante na minha vida. E eu agora peguei um gosto pela coisa assim, eu me sinto mal o dia que eu não consigo treinar. Geralmente eu treino 6 vezes na semana. Tem semana que eu consigo dar até esticada, treino 7 vezes na semana. Aí tomo bronca do personal. Ó, você precisa descansar. Teve uma semana que eu treinei 7 dias, de segunda até domingo. Aí quando chegou na segunda-feira, na série de peito, eu não consegui fazer o supino. Ele, sabe o que é isso, né? Você não descansou. Verdade. Então eu vou lá, tiro meu descanso. Mas numa semana em que eu, sei lá, só consigo treinar 5 vezes, 4 vezes, eu fico... Parece que dá uma coceira. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô pulando o treino, eu não posso deixar de treinar porque eu já virei essa chavinha. E estimulo você que faça. E fico muito feliz que ao longo do ano eu tenha recebido tantas mensagens. Caramba, Jorge, me motivei vendo você. A Paola recebe muitas mensagens, né, de mulheres, ela tem um público mais feminino. Pô, acompanhei o teu vídeo, conheci você através do meu marido que é fã do Jorge. Pô, comecei a seguir o que você faz, comecei a me motivar a ir pra academia. Olha aí, perdi tantos quilos, manda foto, manda áudio. A gente fica numa felicidade, não tem preço que pague. A gente não pensou em tornar público o nosso trabalho de mudança de vida, do corpo, pensando em benefício comercial e fechar contratos, e nada disso. A gente pensou em estimular outras pessoas, como, por exemplo, é uma lógica muito parecida com aquela de 2021, quando eu descobri o câncer na tireoide. Que aí eu fiquei num debate com a Paola, falei, caramba, mantenho a privacidade ou falo disso abertamente? Meu público quer saber, mas será que eu estou à vontade para falar? E ela me convenceu, ela falou, Jorge, imagina você... Se tivesse tido o diagnóstico precoce, se tivesse observado os sinais que a tua tireoide estava dando, você talvez não tivesse desenvolvido um câncer, porque te faltou ali o conhecimento, a informação, a conscientização. Olha quantas pessoas você pode ajudar a não passarem pelo que você passou. Falei, porra, é verdade. É verdade. E aí eu tornei o caso público e acho que a gente tem muito esse papel, né, de tentar influenciar positivamente as pessoas. Então, foi um ano muito importante nisso também.
Tem uma coisa que eu passei a sentir muito depois que emagreci. Frio. Eu sempre adorei frio. Adoro frio, acho frio maravilhoso, frio. Meu amigo, e o inverno esse ano foi bem rigoroso aqui em São Paulo. Meu amigo, tirando isso, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Na parte de saúde, né? E aí, profissionalmente, vocês sabem que foi um ano de uma grande virada na minha vida. Foi um ano que começou difícil. Teve o seu momento mais difícil entre a semifinal e a final da Liga dos Campeões, por motivos que vocês já sabem. É óbvio que eu jamais faria isso. Jamais vou sair da casa que me acolheu por 18 anos, com todo o carinho e amor que ela me acolheu, com todas as transformações que ela provocou na minha vida, tudo de bom que ela trouxe, agregou à minha vida, pessoas, experiências, recursos financeiros, tudo. São 18 anos, é uma vida. Eu jamais vou sair dessa casa sem gratidão. Jamais. Eu sou eternamente grato. E torço de verdade pelos colegas que estão lá ainda. São meus amigos, meus parceiros. Torço muito para que o projeto continue muito bem como está. Mas, obviamente, que na minha trajetória, nessa minha linha do tempo, eu tenho a consciência de que eu trabalhei o suficiente para fazer uma final de Liga dos Campeões e isso não aconteceu. Não aconteceu e é óbvio que eu tenho todo o direito de, não sei se é uma frustração, mas de sentir falta disso, né? Eu olho para a minha trajetória, que foi muito bonita lá, e penso, caramba, isso aqui foi especial, isso aqui foi mágico, isso aqui foi lindo, isso aqui foi, nossa, isso aqui eu nem esperava, isso aqui foi um presente, isso aqui faltou. Que é uma final de Liga dos Campeões. E acho que principalmente essa última, né? Justamente essa última, eu acho que pelo meu desempenho, pela minha evolução, eu estava muito pronto para fazer essa final. O que não quer dizer que a final tenha caído para alguém que não merecesse. Não é isso, eu jamais disse isso, muito pelo contrário, né? Eu tinha ali um companheiro barra competidor, porque a gente brigava pelos mesmos espaços, de altíssimo nível. Tanto em talento quanto em dedicação. Então, estava bem entregue. Mas é óbvio que você deseja, né, ter essa oportunidade. Então, foi um momento muito difícil. Eu acho que eu nunca falei tão abertamente sobre isso como vou falar hoje. O momento em que eu recebo o anúncio da não ida para a final foi um momento muito duro. Muito difícil. Muito difícil. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu estava em Milão fazendo a semifinal. Entre Inter e Barcelona, maior semifinal, acho que talvez a maior semifinal da Champions, né? Deus foi muito generoso comigo ao me dar essa semifinal de presente, talvez a maior de todas. Uma semifinal histórica, memorável, mágica, linda, etc. E quando termina o jogo, aquela catarse no San Siro, a Inter classificou, 4-3, um jogo memorável. Eu peguei meu celular porque eu e a Paola, a gente se fala o tempo todo, a gente está conectado o tempo todo, a gente divide as emoções um com o outro o tempo todo, a gente pensa um no outro o tempo todo. E aí eu mandei uma mensagem para ela e eu disse assim, olha, não vai ter jeito, essa final vai ser minha. Mandei isso para ela. E ela falou, não crie grandes expectativas, o importante é você continuar fazendo o que você fez hoje, deixa rolar. Mas eu criei essa expectativa. E aí, quando eu recebi a ligação, evidentemente, eu fiquei bem chateado. Foi um momento bem difícil, né, de administrar, de entender, né? E o momento, eu até falei isso no Podpah, quando a gente foi lá, eu e o Formiga, dias antes da estreia da GETV, eu falei sobre isso lá. Eu falei, cara, eu comecei a me questionar, assim, sobre o meu valor, sobre o meu desempenho como narrador. Se eu não estava superestimando a minha capacidade. Talvez eu estivesse fazendo um julgamento equivocado da minha competência, né? E aí eu quis entender. Em 2023, quando eu também recebi a notícia que não faria a final e também estava com uma expectativa alta, eu procurei terapia para lidar com isso, para administrar isso, para conseguir, caramba, peraí, o que está pegando? Que tipo de profissional eu sou? O problema está em mim? Ou não existe problema? É uma circunstância, é algo contra o qual não dá para... E aí eu fui tentando entender. Então, mas foi difícil. Foi muito difícil. No fim de semana da final da Liga dos Campeões eu viajei, fui para o interior e tal, né? A casa teve a sensibilidade de me deixar de fora de escalas nessa semana, até porque
havia ali um movimento de parte do público, de comentários, pô, o Jorge não foi, o Jorge isso, o Jorge aquilo, e eu não queria estar ali dividindo espaço com os colegas que estavam lá e com essa temática, porque se eu tivesse ali, esse tema ia surgir nos comentários, no chat, e eu acho que seria extremamente constrangedor, ruim para os colegas que, pô, merecem estar lá, mereciam estar lá na final, sabe, ter que absorver essa carga e tal, não seria legal. E aí fui pro interior, me desconectei, tive um fim de semana com bons momentos, com momentos difíceis, com a Paola me amparando, me segurando as pontas, né? E a vida seguiu. E aí eu vou confessar outra coisa para vocês. Vinha mais uma temporada de Champions, né? Não deu tempo. Da temporada 25, 26 deu pegar. E eu olhava para Champions, olhava para, né, o que estava para acontecer, tudo, a próxima temporada, a final de 27, 26 vai ser não sei aonde, 27 vai ser não sei aonde, vem aí mais uma temporada. E aquilo começava a virar um peso assim para mim. Eu falava, caramba, vem aí mais uma temporada de Champions. Mais uma vez a gente vai dar um gás danado, todo o suor, toda a dedicação, E no final, aquela pecinha, aquela coisinha não deve vir de novo. E, pô, eu vou aguentar passar por essa travessia toda de novo, né? E ter o mesmo resultado do fim. Então, tava ficando pesado. Tava ficando realmente pesado para mim. Você não percebia isso no ar, eu imagino. Mas estava pesado. Tava pesado. E aí vem o presente que se chama GETV. Vem essa grande virada na minha vida profissional. A GETV aparece como um projeto ousado, com direitos de transmissão que seduzem qualquer narrador. Imagina você, narrador de futebol. Alguém chega para você numa mesa e diz assim, olha, vem para cá que você vai narrar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Jogos da Seleção Brasileira, Copa do Mundo no ano que vem e muito mais. Vem? Claro, na hora. Mundial de Clubes, que acabou acontecendo, isso não estava confirmado na época, mas acabou acontecendo, né? O Grupo Globo fechou os direitos ali, né, com uma antecedência pequena ali para o Mundial, e a gente fez. É óbvio que você vai na hora. E aquele vídeo da Paola, quero até falar um pouco sobre esse vídeo. Aquele vídeo da Paola com louvor aqui na sala, ouvindo no volume alto e chorando copiosamente, emocionadíssima, com a coquinha na mão, a garrafinha de coca na mão, Coca Zero, que ela adora. Aquele vídeo, ele é um dos momentos mais bonitos do meu casamento com a Paola, mais marcantes do meu casamento com a Paola. É top 3, assim, tranquilo, top 5, mas muito tranquilo. Porque, como eu já disse aqui, eu e a Paola, a gente tem uma relação muito próxima, a gente conta tudo ali um pro outro em tempo real, a gente divide as emoções em tempo real. E eu estava atualizando ela sobre a minha reunião, né, de GETV em tempo real. E eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, a parada é a seguinte, Globo, projeto novo, número 1 desse novo projeto, vou continuar em São Paulo, uma notícia assim maravilhosa. E ela gravou aquele vídeo, ela não postou aquele vídeo, ela gravou para me mandar aquele vídeo, para que eu visse a reação dela e a gratidão dela e como ela, né, usou esse louvor para agradecer a Deus pelo que estava acontecendo. E aí, dias depois, eu perguntei para ela, eu posso postar esse vídeo? Eu queria te homenagear nesse vídeo, eu queria falar um pouco de como esse momento foi bonito na nossa vida. Ela falou, pode postar, mas ela não gravou aquilo para... Obviamente que os julgamentos vêm, mas, enfim, eu tô aprendendo a dar menos importância para julgamento sem importância, né? Ah, porque fez para aparecer. Ah, eu não consigo imaginar pessoas que se filmam chorando para postar na rede social. É uma injustiça porque, enfim, aí quem quer acreditar, não quer acreditar, tudo bem. Mas ela não fez para publicar, tanto que ela não postou. Quem postou fui eu, dias depois. Ela só me enviou para que eu visse a reação dela naquele momento. Porque ela sabia da minha travessia no deserto. Alô, Botafogo 2024. Ela sabia, ela estava vendo, ela estava comigo nesse deserto. E ela viu que ali acabou. Acabou, caramba. Jorge vai para um projeto onde ele vai liderar e ele tem condições para isso. E eu disse isso na reunião. Eu falei, olha, eu estou pronto. Eu sinto que esse projeto está vindo. Eu falei isso para várias pessoas dentro da Globo quando fui contratado, quando conversei com elas pela primeira vez. Falei, olha, eu estou vindo para um projeto
que eu tenho certeza que é para mim, que eu tenho certeza que eu estou pronto para um desafio de ser o primeiro narrador, né, de liderar e tudo mais, de fazer os principais jogos, de fazer finais, eu estou pronto para isso. Eu estou fechando, eu estou topando, eu estou vindo de olho fechado, eu estou mergulhando de cabeça porque eu tenho certeza que eu estou pronto para isso. Eu tenho certeza que a minha trajetória profissional, meu crescimento, minha evolução me prepararam para viver tudo que eu passaria a viver a partir de 4 de setembro de 2025, quando a gente estreou na GETV no Brasil e Chile, no Maracanã. Então foi uma grande virada num momento muito difícil, no momento em que eu me questionava, no momento em que eu temia pelo futuro, eu tô indo muito fundo hoje nos sentimentos nesse vídeo, tá? A GETV, ela pode ter salvado a minha carreira. Porque eu não sei, né, em termos de ânimo, motivação, o que seria dos próximos anos da minha carreira. Eu não sei. Se as coisas continuassem, né, com as dificuldades que existiam ali. Então, a GETV pode ter salvado a minha carreira. Olha que coisa forte. Eu já refleti muito sobre isso. Muitas vezes sobre isso. E eu estou cada vez mais inclinado a acreditar nisso. Cada vez mais convicto de que essa é a verdade da coisa. E permanecer em São Paulo para mim foi muito importante, né? Porque eu gosto muito de São Paulo, adoro viver aqui. É a cidade que eu quero criar a Caroline até o fim da minha criação dessa missão, depois ela siga a vida dela ou em São Paulo ou em outro lugar. Meu filho, por exemplo, optou por seguir a vida dele no Rio de Janeiro, ele está estudando no Rio, ele não mora aqui em São Paulo, ele não curte tanto. E aí, a partir do momento que vira adulto, a decisão é deles. Mas, enquanto isso, eu acho que aqui é um lugar que vai trazer muitas oportunidades para ela, para a nossa família, segurança. A gente, né, vive numa cidade que não é um paraíso, não é perfeita, mas é uma cidade mais segura do que a minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio é lindíssimo, mas é uma cidade com problemas de segurança muito mais profundos do que São Paulo e outros problemas também. Então foi tudo perfeito, assim, tudo se encaixou. Eu me mudei 3 meses antes para um bairro que fica do lado da Globo aqui em São Paulo. Eu fico a 6 minutos, eu levo 6 minutos da minha casa para o trabalho. E quando eu me mudei, eu não tinha ideia, a mais remota ideia de que eu ia receber esse convite, ia trabalhar na Globo em São Paulo, sem precisar mudar para o Rio, porque, né, a gente sabe que a Globo é uma empresa carioca, nascida no Rio de Janeiro. A maior parte da sua estrutura está no Rio de Janeiro. Mas como a equipe da GETV foi contratada com vários caras de São Paulo, Bruno Formiga mora em São Paulo, Mariano Spinelli mora em São Paulo, Fred está na equipe, mora em São Paulo, Luana mora em São Paulo, a galera é toda daqui, Jordana mora em São Paulo, é praticamente todo mundo daqui, menos a Sofia e o Dedé que moram no Rio. A GETV falou, beleza, vamos fixar a base em São Paulo, criaram lá um estúdio, um espaço pra gente, e a gente está aqui. Eu estou extremamente feliz. Amanhã, no dia 1º, eu vou fazer um vídeo falando sobre GETV, só sobre GETV e o que eu espero para 2026 e detalhando um pouquinho, principalmente esse ano de Copa do Mundo, né? Muita gente tem essa dúvida, como é que vai ser essa Copa na GETV? Eu vou te explicar mais ou menos como vai ser, porque a gente também está terminando de fazer esse desenho, mas eu já tenho uma ideia, né, do que pode ser e vou passar para você nesse vídeo de amanhã e vou desenvolver mais esse sentimento sobre o tamanho do projeto. É o maior projeto da minha vida. E isso não quer dizer em nenhum momento que o projeto anterior não foi um projeto grande e importante. Foi lindíssimo. Foi fundamental para que eu me transformasse no homem que eu sou. Mas, para mim, chegou num teto e eu precisava superar esse teto. E a GETV vem como a superação desse teto. E é o maior projeto da minha vida, sem dúvida, pela minha relevância, pelo posto que eu ocupo, pela exposição que eu tenho hoje, obviamente pela empresa onde eu estou. Nós estamos falando de um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Eu também estava num dos maiores do mundo, né? Então eu tive esse privilégio de sair de um dos maiores do mundo para outro gigante grupo de mídia, de entretenimento, de comunicação. Então amanhã eu vou falar mais sobre GETV, mas é um grande projeto da minha carreira. E eu estou muito animado para o que vai ser o 2026. No mais, eu acho que não tem muito do que reclamar desse ano. Em termos de saúde, tudo muito bem. Em termos de família, de desenvolvimento da minha filha. A gente, como rolou a mudança de bairro no meio do ano, ela mudou de colégio também. E ela foi para um colégio que eu gostaria muito de ter tido condições de bancar para o meu filho. Mas quando meu filho estava na fase escolar,
eu não tinha a condição que eu tenho hoje, e hoje eu posso oferecer a Caroline uma educação bilíngue, etc., coisas que vão fazer diferença na vida dela lá na frente, e a evolução dela nesses 6 meses no novo colégio é uma coisa assim assustadora, assustadora. Então estou muito feliz com isso. Feliz demais de ver o meu filho na faculdade, de ver meu filho já caminhando para o 2º semestre, de ver, né, meu filho tocando a sua vida no Rio de Janeiro. Feliz demais. Estou num momento assim incrível. 2025 é um ano só de gratidão, só de coisa boa. Não tenho um ar para falar de 2025, exceto aquela frustração que eu já dividi aqui com vocês, mas que era algo até repetido, né? Não era algo nativo de 2025, era algo que vinha já de algum tempo, de uma situação que não mudava. Também tive momentos mais complicados, né? Eu me sujei na lama com um porco em fevereiro, e você sabe como é que funciona isso, né? Quando você briga com um porco na lama, os dois vão se sujar de lama. Só que o porco gosta. Você não, necessariamente, né? Mas tirei grandes lições daquilo, não me arrependo de absolutamente nada, penso exatamente aquilo que foi dito em fevereiro, não mudei uma vírgula do meu pensamento, mas entendi que a coisa tinha que se encerrar ali e tocar a minha vida em frente. É um ano em que eu preciso... Foi um ano em que eu não concluí esse processo, tá? Mas foi um ano em que eu comecei a entender melhor como lidar com tudo aquilo que é falado sobre o meu trabalho. Comecei a entender o que vale ler, o que não vale, o que tem lógica, o que não tem, o que é honesto, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, o que gasta energia à toa, o que não gasta. Comecei a entender, a assimilar isso. Obviamente, eu estou numa empresa enorme agora, maior ainda. Estou num projeto onde a minha visibilidade é maior ainda. Então, tem um reflexo positivo disso. As abordagens no dia a dia, na rua, na minha rotina, são ainda maiores agora, nesses últimos 3, 4 meses. A gente comenta muito sobre isso. Aí a Paola, caramba, aumentou, né? Caramba, um quanto de gente que vem com carinho, tirar foto, bater papo, desejar sorte. Pô, tá bacana lá na GTV, parabéns, estou assistindo. Pô, isso é maravilhoso. Mas também, né, na contramão, vem mais hate, vem mais crítica, mais pedrada. E você precisa entender que faz parte do jogo. Mas eu tenho muita convicção daquilo que eu faço. Não que eu não leve em consideração as críticas, eu levo. Mas eu não deixo de executar aquilo que eu acredito porque veio uma crítica, outra crítica. Não, se eu acredito que aquele é o caminho certo, é tipo o que acontecia com a gente no projeto anterior no início. Se a gente fosse parar de fazer o que a gente fazia, que era aquela narração mais gritada, emocionada, porque tinha gente na internet dizendo, nossa, esses caras são muito exagerados, a gente não tinha chegado onde chegou. Silvio Santos falava isso, né? Se eu for me preocupar com as críticas, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Se a gente parar e mudar totalmente a rota porque estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, não, eu acredito muito no que eu faço, muito na linguagem, demais. Eu acho que esse é o caminho correto. Estou cada vez mais convicto, não vou mudar absolutamente nada para o ano que vem. Cheguei até aqui trabalhando dessa forma, desse jeito, mesmo que venham julgamentos injustos. Mesmo que você faça hoje algo que você já fazia lá atrás, mas as pessoas maldosamente, algumas, outras por não ter a informação, vão dizer, mudou agora porque foi para lá, agora grita o gol menos emocionado contra o brasileiro porque foi para lá. Eu sempre fiz isso. Fiz vídeo esse ano aqui no canal depois de Palmeiras e River, quando começaram, nossa, o Jorge não pode gritar o gol do River, não gritou o gol do River, aí eu peguei Libertadores de 2020, 2021, lá no antigo projeto. Flamengo tomando 5 do Del Valle. A narração no mesmo tom. Porque eu acredito que um narrador brasileiro deve se comportar dessa forma quando um time brasileiro perde para um outro time da América do Sul ou da Europa ou de qualquer lugar do mundo. Eu acredito nisso. É uma tradição histórica das transmissões esportivas e assim permanecerei. E não virei palmeirense porque deixei de gritar o gol do River, não virei flamenguista porque deixei de gritar o gol do PSG e por aí vai. Então, o Jorge agora é isso, é aquilo. Pouco preocupado, já fiquei mais. Confesso a vocês, já fiquei, caramba. Mas não, se você tem convicção naquilo que você está fazendo, você acredita naquilo, você está sendo honesto, continua. E eu vou continuar. Exatamente desse jeito em 2026. E espero continuar contando com o seu apoio e a sua crítica também, ela é super válida. É como eu digo no canal aqui, né?
Tem dias que 90% da audiência concorda com o que eu digo, tem dias que 90% da audiência não vai concordar e faz parte. O importante é que a gente tenha uma relação de honestidade entre essas duas partes, né? O cara que produz os vídeos e você que está aí do outro lado assistindo. Então eu quero dizer de novo que eu sou muito grato por todo o apoio que você deu, por cada like, cada comentário, cada hypada no vídeo, cada indicação de link que você mandou nos grupos. Olha esse vídeo do Jorge, né? Obrigado, de verdade. Que a gente continue assim, juntos em 2026, que a gente continue nessa conexão em 2026. Muito grato a tudo que esse ano me deu. Foi um ano de transbordamento, foi uma virada. E quando vem essa virada, meu amigo, veio uma avalanche de coisas boas, sim, transbordou, né? A gente finalmente vai conseguir realizar o sonho. Isso já estava encaminhado antes da mudança de projeto, a gente já estava com o recurso para isso, mas obviamente que, né, isso ajudou, facilitou, a gente vai ter finalmente a nossa casa própria. Eu não sou de uma família, né, enfim, que tenha me trazido heranças, bens, nada disso, sou de uma família super simples, super humilde do subúrbio do Rio de Janeiro, e somente agora, depois de tantos anos de trabalho, de carreira e também, claro, desenvolvendo uma consciência financeira que eu também não tinha quando era muito jovem, somente agora conseguindo dar espaço para o conforto da minha família, para o futuro da minha família, de ter, né, a casa própria, de ter um teto próprio, enfim, de poder deixar essa casa do jeitinho que a gente quer. Vem aí o Diário de Obras lá no Instagram, a gente vai mostrar como é que vai ser isso, já estamos na fase da elaboração do projeto, vai ser gostoso viver isso, viver esse processo. Então foi um ano em que a virada fez tudo transbordar. Então eu estou transbordando de emoção, de felicidade, de alegria, estou terminando esse ano nas nuvens e esperando que 2026 seja ainda melhor. Eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho absoluta certeza que vai ser. Muito obrigado. Eu espero que o seu 2025 tenha sido bom. Espero que o seu 2026 seja ainda melhor. Que aquilo que você não conseguiu colocar em prática você consiga. Que você alcance os teus objetivos, os teus sonhos. Acho que isso, né, é o mais importante. É que você encontre o teu bem-estar. Que você consiga proporcionar bem-estar às pessoas que estão ao seu redor, né, que precisam de você. E eu não estou falando só de recurso material, não. Precisam da tua presença, do teu carinho, da tua dedicação, do teu amor, do teu tempo, que você consiga, né? Que em 2026 o Brasil saiba votar bem, né? É difícil, mas que a gente consiga fazer uma escolha inteligente, consciente no fim do ano. Desejo muito que essa polarização diminua, porque a polarização emborreceu demais o debate, demais. O problema não é a polarização em si, mas é o excesso dela. A coisa extrapolou para níveis assim absolutamente insuportáveis. Eu desejo de verdade que a gente tenha uma nova era de honestidade nos debates, sabe? Que as pessoas sejam menos desonestas, mas eu acho que é bem utópico isso, né? Porque a desonestidade muitas vezes dá voto, dá engajamento, dá dinheiro, né? Falar o que a pessoa quer ouvir, sem compromisso nenhum com a verdade, só porque ela quer ouvir aquilo, ela quer acreditar naquilo, você quer monetizar com aquilo, infelizmente é um dos males dos tempos atuais, mas eu espero de verdade que isso diminua de alguma forma. E que você tenha um grande ano, e que Deus, vou repetir, te dê em dobro tudo aquilo de positivo, de bom, de bonito que você traz para mim nessa convivência do dia a dia, que a gente continue tendo essa relação muito legal, muito bonita, inteligente e honesta. Feliz ano novo para você, feliz 2026, muito obrigado, não só pelo apoio, mas assim, a todos que torceram por mim, que vibraram com as minhas vitórias esse ano. Caramba, Jorge, estou feliz por você, caramba, olha, eu estou ali por você, caramba, eu estou festejando por você. Obrigado. A gente cria uma relação com as pessoas e parece que as pessoas são da nossa família, e são, né? Não é a família de sangue, não é a família de registro, de batismo, de certidão de nascimento, mas é a família dos amigos, dos irmãos que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada. Essa caminhada é como eu falo sobre rede social, né? Que às vezes a gente olha para os comentários, tem 200 comentários negativos. Aí você acha que aquele é o sentimento reinante. Quando você vai ver, aquilo ali é 2%, 3%. Você tem 95% de menções positivas, de likes, de pessoas que apoiam, que endossam o que você falou, que entenderam o que você falou, né? Então, é a mesma coisa aqui. Assim, claro que tem gente que se aproxima e que não deseja o teu bem,
né, não te manda energias positivas, não é justa, não é honesta com você, mas a grande maioria do público desse canal é de gente maravilhosa. Então é para você que a gente está aqui todo dia trabalhando, se dedicando, né, nesse fim de ano. Pô, hoje é dia 31, tô aqui gravando vídeo, dia 31 de dezembro. Tô aqui, amanhã, dia 1º, tem vídeo para você, dia 2 eu vou estar chegando em Orlando, mas vou deixar um vídeo gravado para você, porque eu acho que você vale, você merece, sem dúvida nenhuma, você merece toda a nossa dedicação do lado de cá. Feliz ano novo para você, que Deus siga te abençoando. Desculpa se ficou longo demais o vídeo para um dia 31, mas eu precisava falar algumas coisas, desabafar um pouquinho. Eu acho que você, por tanta parceria, você merecia que eu abrisse um pouquinho mais o coração para você. Depois que o tempo vai passando, a gente vai, né, conseguindo falar de algumas coisas com mais tranquilidade, sem rancores, ressentimentos, mas fica ali a tristeza de não ter conseguido alcançar alguma coisa, né, que você acabou não conseguindo ali pelo caminho, mas no final, cara, no final você é grato e no final você entende que as coisas têm o seu tempo. Era para ser em 2025, com 40 anos de idade, talvez hoje, talvez se esse projeto se apresentasse para mim 5 anos atrás, 6 anos atrás, 8 anos atrás, talvez eu não estivesse tão pronto como estou agora. Então talvez eu tivesse que passar mesmo pela travessia no deserto, tipo a do Botafogo que acabou em 2024. É isso aí, tudo no tempo de Deus. Deus é perfeito. Like no vídeo se você ficou até o final. Feliz ano novo. Juízo hoje, hein? Juízo nessa noite de Réveillon, pelo amor de Deus, hein? Juízo. Beijo no seu coração. Tchau.